Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Monitor do Novo Debate Econômico, MNDE. Inauguramos esse espaço há alguns anos com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos ao meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Neste ano de 2025, começamos com o primeiro episódio sobre os erros e acertos da política monetária brasileira. Para este episódio, convidamos Bruno Mader, mestre em Política Econômica pela Universidade de Genebra, na Suíça, doutorando em Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colunista do Le Monde Diplomatique Brasil. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Eduardo e Luciano, pelo convite. E como o Bruno já adiantou, hoje conto mais uma vez com a participação do pesquisador do MNDE e professor da UFRJ, Luciano Alencar, para me ajudar a realizar esta entrevista. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Bem-vindo, Bruno. Prazer estar aqui nesse primeiro podcast do ano 2025, falando sobre um tema tão importante. A gente vai procurar deixar claro, impacta tanto o crescimento, distribuição, enfim, vamos ao debate. Bem, para começar, Bruno, vamos talvez falar sobre a instituição que os jornais mais gostam de discutir quando nós falamos sobre política monetária, que é o Banco Central. Então, Bruno, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre as principais funções do Banco Central no Brasil, como ele atua, principalmente pensando naqueles temas que a mídia talvez goste mais de discutir, que são as questões relacionadas à taxa de juros, ou seja, como o BC define taxa de juros, como ele influencia no câmbio e, claro, naquilo que talvez seja o que mais afeta o nosso ouvinte, a inflação nos alimentos e nos produtos em geral. Claro, com prazer. Para simplificar um pouco a explicação, eu vou primeiro responder de maneira um pouco técnica, expor algumas relações entre as variáveis juros, câmbio e inflação. E depois eu trago a economia política por detrás de tudo, mostrando que, ao optar por esse ou aquele caminho, o Banco Central está tomando uma decisão que não é apenas técnica, como supostamente se afirma por aí. E, em sentido geral, vale dizer que me darei por satisfeito se o ouvinte sair dessa nossa conversa entendendo, primeiro, que a influência do Banco Central na economia é enorme. Segundo, que a sua atuação é inquestionavelmente política. Mas vamos lá. Em sentido mais técnico, temos que as principais funções de um Banco Central são 3. Primeiro, definir a taxa básica de juros de um país, no caso do Brasil, a taxa Selic. Segundo, gerir a quantidade de dinheiro que circula na economia, ou seja, a liquidez da economia. Terceiro, gerir o câmbio, o valor da nossa moeda, o real, em relação ao dólar, a moeda de referência. Daí, existem outras funções, que aqui vou colocar como menores, mas apenas porque não são o nosso foco, como, por exemplo, regular ou supervisionar o sistema financeiro, e aqui a gente pode pensar nas regras prudenciais, fazer, enfim, com que todos sigam as regras, ou então modernizar o meio de pagamentos, como exemplifica a criação do Pix, ou mais recentemente o Drex, a versão digital do real. Mas voltemos às 3 principais, já que são elas que explicam a relação dos juros, câmbio e inflação da pergunta. Para entender essa relação, primeiro é importante deixar claro que bancos centrais estão a todo momento escolhendo a partir de um trade-off. Para controlar a inflação, o Banco Central prejudica o crescimento econômico. E para gerar crescimento econômico, aceita uma maior inflação. Por que isso? Porque um maior crescimento econômico tende a impulsionar o consumo, gerando um aumento na demanda, que, por sua vez, leva à inflação, caso a economia esteja no pleno emprego da capacidade produtiva.
Claro, a inflação não é apenas um fator de demanda, como assume a ortodoxia econômica, que muitas vezes, né, sobe a Selic, prejudica o consumo para controlar a inflação, quando a causa é outra, digamos, um fator de oferta, por exemplo. Mas não vamos entrar nesse debate aqui agora, não é necessariamente o tema de hoje. Então, voltando ao trade-off entre crescer na economia ou controlar a inflação, qual é a ferramenta que o Banco Central, tem para decidir entre um e outro? A taxa básica de juros. Quando o Banco Central sobe a taxa Selic, ele está sinalizando a todos que seu objetivo primordial é controlar a inflação, mesmo que isso possa atrapalhar o crescimento econômico. E o contrário também é verdade, uma Selic baixa sinaliza um foco no crescimento, tendo como contraparte aceitar uma inflação mais elevada. Para entender como o juro baixo leva ao crescimento em detrimento da inflação, enquanto o juro alto, ao contrário, controla a inflação em detrimento do crescimento, é preciso entender os diversos, e aqui vem um economês, me perdoem, mecanismos de transmissão da política monetária, tá? São principalmente 5 que eu vou pincelar rapidamente aqui. O primeiro é o canal do investimento-consumo. Esse canal entende que, vamos pegar o exemplo de uma taxa de juros, né, baixa, que está sendo reduzida, né? Esse canal entende que as pessoas, nesse contexto, evitam a poupança, né? Eles vão retirar o dinheiro ali do tesouro, por exemplo, uma vez que o retorno é menor, né? E vão escolher entre duas opções, consumir, né? Ou mesmo investir, né? Então, o que acontece? Juros baixos, nesse sentido, levam ao crescimento econômico justamente quando retiram dinheiro de, né, poupanças ou, enfim, do tesouro e levam ao consumo e ao investimento. O segundo canal é o canal de crédito, né? E esse canal entende basicamente que, vamos pegar o exemplo de novo, né, de uma redução da taxa Selic. Ele entende que como o preço do crédito acompanha a Selic, a redução da Selic leva a um custo menor do crédito, que faz com que as pessoas, né, optem ou estejam mais dispostas a se endividarem, seja, e aqui de maneira semelhante ao anterior, para consumir, né, ou mesmo para investir num negócio, né? Então, aqui ocorre o mesmo, a Selic mais baixa aquece o mercado de crédito, leva a consumo e investimento, né, logo ao crescimento econômico. O terceiro canal é o canal do câmbio, né? E o que acontece? Se a Selic cai, para me manter aqui no exemplo de uma queda da Selic, acontece que ativos brasileiros passam a pagar menos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ótica de um investidor internacional, né? Ele pensou em comprar títulos da dívida brasileira, mas a Selic cai, logo esses títulos vão ter um retorno menor, ele pode deixar de optar por investir no Brasil, por exemplo, né? O que acontece? Isso faz com que o real se torne uma moeda menos atrativa, né? Menos demandada no mercado e desvaloriza a nossa moeda. E, por sua vez, um real desvalorizado, a gente, né, sabe o que acontece. O exemplo de 2024 está aí para isso. Isso leva à inflação. Por quê? Importar se torna mais caro, por exemplo, tanto quanto as empresas nacionais passam a precificar produtos no Brasil segundo aquilo que poderia ser vendido lá fora, né? Então, se dá para vender mais fácil lá fora, também se encarece aqui dentro, né? Os últimos dois canais é o canal da expectativa e o canal da riqueza. Eu vou pincelar rapidamente para não me prolongar aqui, tá? O da expectativa é nada mais do que entende que agentes econômicos adiantam um pouco aquilo que vai ocorrer após a decisão do Banco Central. Então, por exemplo, se o Banco Central reduz a taxa de juros, a gente pode adiantar que vai ocorrer um movimento da poupança, do tesouro, né, de investimentos no tesouro, ao mercado aberto, né, o mercado acionário, por exemplo, e os agentes vão adiantar essa expectativa, né, e tentar fazer esse movimento de maneira anterior, porque, lógico, assim que os outros fizerem, este agente que adiantou o movimento ganha com isso, né? Então, esse canal chama-se o canal das expectativas. E, por fim, o canal riqueza, ele vai afirmar o seguinte, que neste movimento de saída, né, de novo, taxa Selic reduzida e saída do dinheiro dos títulos da dívidas, por exemplo, ao mercado aberto, ou, inclusive, vou pegar um exemplo aqui do mercado imobiliário, que acho que vai ser mais útil para explicar. O que acontece? Ele faz com que esses ativos se valorizem, né?
e existe uma noção de percepção da valorização desses ativos. Vamos pegar uma casa, né? Se a gente tem uma taxa Selic baixa por um certo tempo, esse movimento de valorização desses ativos se mantém, né? E vamos supor que uma casa que valia 500 mil passa a valer agora 1 milhão, né? Isso dá uma percepção aos agentes de uma maior riqueza. E essa riqueza é transformada em maior consumo e investimento. Um exemplo muito nítido é, por exemplo, o fato de que alguém pode pegar essa casa e usar como garantia para um investimento ou para um consumo, né? Então, existe esse canal de riqueza que, né, busca entender esse tipo de mudança na percepção dos agentes, né? E, bem, o contrário também é verdade, né? Eu falei aqui sempre reduzindo a taxa de juros e como isso, né, leva ao crescimento, à inflação, mas se juros baixos levam, né, para esse caminho, como eu expus nos canais, os juros altos atuam de maneira perfeitamente contrária, digamos assim, né? Desaquecem a economia, mas pelo menos controlam a inflação. É sempre importante a gente ter em mente, como o Bruno já deixou bem claro, assim, que diferentes correntes econômicas interpretam a inflação, os canais de transmissão de diferentes formas. Mas eu acho que já ficou bem claro, assim, de uma forma geral, como que os juros impactam, né, o crescimento. Mas os juros também têm um impacto forte sobre a distribuição de renda, né? Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, sobre como mudanças na taxa de juros afetam a distribuição de renda. E, nesse sentido, por que a taxa de juros real do Brasil, né, que é a taxa de juros nominal, uma vez descontada a inflação, é a maior do mundo, né? A gente está sempre na liderança e, recentemente, em termos reais, né, se a gente pegar a nossa taxa nominal, descontar a inflação, está a maior do mundo. O que explica esse patamar tão elevado da nossa taxa de juros? Ou, pelo menos, quais são as hipóteses mais aventadas para esses juros tão altos? Eu acho que uma primeira relação a ser colocada nesse sentido, e de maneira muito direta aqui, é o seguinte: juros altos levam à concentração de renda, e, ao contrário, juros baixos melhoram a distribuição de renda. Só que, para explicar um pouco isso, acho que vale a pena a gente, talvez, trazer aqui esse famoso economista, o Kalecki, ou Kalecki, né? Já ouvi as duas maneiras, que é quem nos permite explicar esse trade-off, a partir do qual o Banco Central toma decisões, né, que eu detalhei de forma um pouco mais técnica na primeira pergunta, uma vez que ele, né, o Kalecki, expõe o dilema a partir de um conflito de interesses entre blocos políticos na economia. No caso, ele expõe 3 blocos políticos, tá? O bancário rentista, os empresários, né, e os trabalhadores. E o conflito se dá porque os blocos têm preferências divergentes em relação à política monetária e fiscal. E em relação à política monetária, o tema do podcast aqui, o economista observa que, de um lado, temos o bloco bancário rentista, que se beneficia de juros altos. E, de outro lado, os empresários e trabalhadores, que se beneficiam de juros baixos. E qual foi a pergunta que o Kalecki fez na sequência, né, ao notar isso? Dadas as vantagens dos juros baixos, o que faz com que isso mude? Ou seja, por que em algum momento o juros sobe, digamos assim, né? Porque, note, temos 2 grupos que se beneficiam dos juros baixos, os empresários e os trabalhadores. E só um grupo que prefere juros altos, né, os bancários. Então, por que em algum momento se forma uma maioria política a favor da elevação do juro, né? Segundo ele, o crescimento econômico tem desvantagens políticas ao bloco industrial, que em algum momento passa a se preocupar com uma economia aquecida e que se aproxima do pleno emprego. Trabalhadores passam a demandar maiores salários, sair da empresa por conseguirem melhores oportunidades em outras, estarem mais organizados e sindicalizados, etc. Nesse momento, afirma o Kalecki, empresários passam a agir segundo o instinto de classe. Eles abandonam a política monetária que favorece as suas vendas e os trabalhadores, e alinham-se com o bloco bancário rentista. Juntos, esses 2 passam a defender o aumento da taxa de juros básica, afirmando que a inflação está fora do controle. Mas, na visão do Kalecki, a inflação termina por ser um bode expiatório, mais um bode expiatório do que, de fato, uma razão concreta por detrás da elevação do juro, né? E a implicação última da elevação da taxa de juros na economia é a redução do crescimento econômico, né?
Isso em termos macroeconômicos. Só que em relação aos blocos, vale a pena a gente notar as implicações também, né? Para o setor bancário rentista, você tem o quê? O crescimento do lucro, né? Se a taxa Selic subiu, no caso do Brasil, obviamente, sobem os lucros dos bancos. Para o bloco dos empresários, a gente tem um encolhimento das receitas, só que esse bloco compensa reduzindo a despesa, cortando, entre outros, o custo da mão de obra, né? E quem mais se prejudica é o bloco dos trabalhadores, né? Que vão lidar com o crescimento do desemprego e a pressão contra o aumento real dos salários. Então, note como uma taxa de juros alta faz ou meio que atualiza o antigo papel do carrasco, né? Ele impede o pleno emprego, reduz salários e mantém trabalhadores em intensa competição. E mais, notem como é uma tendência à desaceleração econômica, né? Se na visão ortodoxa o crescimento é quase que natural, aqui entende-se que o bloco financeiro opera levando a economia à estagnação, né? Ao expropriar renda dos outros dois blocos, né? O bloco que é produtivo e o bloco que consome. Já em relação a que elementos ajudam a explicar por que a taxa de juros do Brasil é hoje a maior do mundo, é importante frisar que temos, no Brasil, uma nítida vitória institucional e política do bloco bancário rentista. E o que eu quero dizer com isso? Vivemos um contexto no qual uma hegemonia financeira se estruturou no país, criando condições para expropriar renda do Estado, graças aos juros altos, estipulado pelo Banco Central, que garante renda no mercado de títulos da dívida pública e monetário, como também das pessoas físicas e jurídicas cobrando altos juros no mercado de crédito. Para vocês terem noção, cálculos que somam fluxo de juros no país mostram que o montante é quase de 30% do PIB. Né? Então, deixa o Bolsa Família, por exemplo, no chinelo, para usar um termo mais chulo aqui. Eu gosto, inclusive, de usar o termo de bolsa-rentismo, né? Como não sou eu, outros economistas usam, né? E a gente tem mapeada a forma em que essa hegemonia financeira corrompe instituições públicas e mercados. Em termos acadêmicos, isso pode ser encontrado a partir do termo canais rentistas, mas falando rapidamente deles aqui, são 3 principais. O primeiro mostra que o Banco Central define a Selic a partir daquilo que interessa ao setor financeiro. Como acontece isso? Primeiro, sai o relatório Fox, que compila a previsão dos agentes financeiros, depois a decisão do Banco Central, né? E dados empíricos mostram que o Banco Central define a Selic seguindo as expectativas do relatório Fox. Logo, é um caso de captura regulatória a favor do setor financeiro. A pergunta que fica é quem é o regulado e quem é o regulador. Daí, o segundo canal rentista mostra que o Tesouro Nacional emite títulos de acordo com o contexto macroeconômico, sempre protegendo os proprietários dos títulos. Em contexto de má inflação, por exemplo, a gente nota uma maior emissão de títulos indexados ao IPCA. Em contexto de crise, títulos indexados à Selic, né, que são os papéis conhecidos no mercado como os papéis da crise. E, por fim, só em momentos de estabilidade, notamos uma maior emissão daquilo que é o normal nos outros países, né, os títulos pré-fixados. Por fim, o último canal mostra que toda perda de receita no mercado monetário de títulos da dívida, né, de receita, no caso, dessa hegemonia financeira, é compensada em igual montante no mercado de crédito. Ou seja, temos que a precificação no mercado de crédito é feita de maneira monopolista e segue uma lógica de compensação. Né? A hegemonia financeira atua olhando para os 3 mercados ao mesmo tempo e fortalecendo um canal em relação ao outro, assim que, né, perdas aparecem. Né? Enfim, são esses canais que, então, explicam o Brasil ter hoje o maior juro real do mundo. E, em poucas palavras, estamos falando de um contexto, sim, de captura regulatória das instituições e a favor do capital improdutivo no Brasil. Bruno, e aí pensando, você falou muito sobre rentismo, não é? Pensando ainda sobre um pouco o Banco Central, não dá para a gente falar sobre rentismo sem falar sobre câmbio também. Então, eu queria perguntar para você, como é que você avalia o Banco Central, a atuação dele no mercado de câmbio desde o final do ano passado, né? É importante a gente lembrar, para quem está nos ouvindo, que a gente teve agora a transição da presidência, que agora está nas mãos do Gabriel Galípolo, que é
um indicado do governo Lula, ou seja, não é mais o Campos Neto que era um indicado do governo Bolsonaro. Então, como é que você avalia essa atuação vamos dizer, nesse último suspiro do Campos Neto? E o que para você explica a disparada do dólar na virada do ano, né? Nós tivemos essa disparada e imediatamente começou um movimento a seguir de queda do dólar ao longo do tempo. Todas essas problemáticas que eu comentei acima, em termos de canais rentistas, são dilemas que eu diria estruturais, né? Não estão à mercê da decisão de um agente, seja ele o presidente do Banco Central, do Tesouro, mas expressão da capacidade do setor financeiro de coagir o Estado em sentido amplo. Já a atuação do Banco Central no câmbio desde 2023 na minha leitura, um outro problema. É um problema de caráter mais pontual, relacionado à gestão do Campos Neto. E por que eu falo isso? Se a gente pegar os dados sobre a atuação do Banco Central no câmbio desde 2023, ou seja, desde, como você falou, né, a eleição do Lula, o que a gente nota? Que o Banco Central praticamente parou de atuar no câmbio. Então, parcela importante da explicação da desvalorização do real, principalmente em 2024, está sim relacionada a um fator interno e político. No caso, a omissão na atuação do câmbio durante a gestão de Campos Neto. Claro, fatores externos não podem ser ignorados. As moedas de todos os países emergentes tiveram forte queda em 2024, devido aos juros altos nos Estados Unidos, as incertezas eleitorais também nos Estados Unidos, a desaceleração da economia europeia, mas o Brasil foi um destaque excepcional, que requer uma explicação para além do fato que nossa economia é bastante aberta financeiramente. E a explicação que faltou na mídia foi essa. Campos Neto atuou, ou melhor, não atuou no câmbio, sabendo que um dólar alto levaria à inflação, o que prejudicaria, e de fato prejudicou, o governo. Ou seja, vale notar que deu certo, né? Pesquisas hoje mostram que a inflação dos alimentos é a principal causa da desaprovação do governo Lula. Só que mais do que isso, vamos detalhar a sequência das decisões tomadas pelo Banco Central e expor a economia política que favoreceu, antes de mais nada, o sistema financeiro, em detrimento dos empresários e trabalhadores nessa atuação, né, do Campos Neto. Porque, veja bem, ao abdicar da intervenção no câmbio, a gestão do Campos Neto assumiu, num primeiro momento, uma inflação mais alta, né? A inflação passou via câmbio, o que reduziu o poder de compra dos trabalhadores e impactou negativamente as vendas dos empresários, né? Depois, para combater essa inflação, Campos Neto considerou aceitável posicionar o Brasil entre os países com as maiores taxas de juros reais do mundo, hoje, como você falou, a mais alta, né? O que onera ainda mais esses dois grupos, né? Os trabalhadores e os empresários, que arcam com maior custo de crédito e com a desaceleração da economia. Ou seja, notem como da aceitação da inflação via câmbio ao seu combate por meio da elevação da Selic, trabalhadores e empresários foram prejudicados duas vezes, né? Enquanto os interesses do capital financeiro rentistas foram privilegiados. Percebe, então, como tem toda uma política econômica que favorece um grupo em detrimento do outro na atuação do Banco Central? É isso que, ao meu ver, precisa ser exposto à população brasileira. E, por fim, em relação à recente valorização do real, eu ainda não analisei de maneira, digamos que minuciosa, mas acho que parte da explicação passa pelo real estar bastante desvalorizado em relação às outras moedas emergentes, e porque o Galípolo, atual presidente do Banco Central, como você frisou, parece sinalizar uma retomada da atuação no câmbio, né? E, enfim, espero ter respondido a pergunta. É isso, sem falar que os juros estão subindo bastante, né? De um ponto em um ponto, isso aumentando o diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, atraindo mais capital, né? Enfim, outro ponto que eu queria trazer aqui, mais uma camada disso, na verdade, né? Porque muito se falou que o câmbio estava disparando porque o governo estava gastando demais. Então, assim, o Banco Central deixa de atuar no mercado de câmbio, realimentando, né, ou não combatendo esse movimento de desvalorização do real, e começa a fazer pressão pela austeridade fiscal. Inclusive, já usando isso como uma ponte para a nossa próxima questão, que é o seguinte: a gente tem que o nosso ministro da Fazenda, ele aposta bastante na austeridade fiscal, né?
Inclusive, ele criou uma regra de política fiscal, o novo arcabouço fiscal, que inclusive a gente tem um podcast aqui no Monitor, para quem tiver interesse, que reduz bastante a margem de atuação. É muito melhor do que o antigo teto de gasto, mas reduz bastante a possibilidade de crescimento dos gastos, né? E aí ele aposta muito que a austeridade do governo atrairia capital externo, permitiria baixar os juros e também estimular os investimentos. Então, nesse sentido, eu queria saber o que você acha dessa tática para estimular o crescimento, né? Você restringe o crescimento dos gastos apostando em atrair capital, em reduzir juros e em estimular o investimento. Como você avalia essa estratégia, esse mix de política econômica na cabeça do ministro Haddad? Como alguém mais alinhado à visão heterodoxa, com certeza eu, enfim, né, sou contra, né, essa visão, né, mais austera da economia. Porque o investimento público é essencial para o crescimento econômico, né, e como o conceito do multiplicador keynesiano demonstra, por exemplo, o retorno que o gasto público inicial gera na economia, né, impacta a arrecadação pública, podendo elevar ela, né, a arrecadação, em montante igual ou maior ao gasto inicial, né, sendo então uma decisão fiscal mais responsável do que o teto, né, que limita os gastos essenciais da população e leva à estagnação econômica, né. Nessa linha, eu acho que concordo, vale dizer que eu concordo com os economistas estudiosos da financiarização, né, que entendem a austeridade, que hoje rege o Brasil, como o teto que você comentou exemplifica, como reflexo da vitória de hegemonias financeiras. A ideia de que o gasto público só pode servir ao rentismo. E um exemplo disso é o resultado fiscal de 2024. Sem paralelo no mundo, o Brasil apresentou um déficit público no qual 95% decorre do pagamento de juros, enquanto só 5% estão relacionados ao déficit primário, né? Ou seja, aos gastos essenciais do governo em áreas como investimento, saúde, educação, segurança, assistência social, enfim, os gastos fundamentais para o bem-estar da população. Então, veja, não é aleatório. O Estado brasileiro é uma torneira aberta para o rentismo, sem tetos aqui, mas nunca tem dinheiro ao próprio povo. Aí tem teto, né, em toda a direção. Então, é um Estado cooptado pelo setor financeiro, sistema financeiro, tanto em termos de política fiscal como de política monetária. E, Bruno, pensando agora, né, para a gente fechar o nosso episódio, eu queria pensar agora para frente, né, ou seja, vamos olhar um pouco agora, vamos parar de olhar para o Campos Neto e olhar para o Gabriel Galípolo, e eu queria te perguntar primeiro, quais as suas expectativas para esse Banco Central sob a liderança do Gabriel Galípolo, né? E também pensando um pouquinho para além da atuação do BC em si, e quais outras medidas relacionadas à política monetária que você entende que poderiam ser tomadas para estimular o crescimento e melhorar a distribuição de renda no país? Bom, a resposta para essa pergunta, acho que vai um pouco na linha do que eu comentei acima. Não podemos esperar grandes mudanças em relação aos dilemas estruturais. No caso, resolver os canais rentistas, né, requer uma reforma estrutural. Não há nada que o Galípolo possa fazer em relação a isso de maneira individual como presidente do Banco Central. Mas, em comparação com a atuação de fato mais política do Campos Neto, aqui sim, acho que podemos esperar melhoras. Um Banco Central que volta a atuar no câmbio, como ele vem sinalizando, pode impedir que erros como os de 2024 se repitam daqui em diante, né? De novo, em relação ao câmbio. Já em relação às medidas necessárias para estimular o crescimento e a distribuição de renda, aqui realmente precisaríamos fazer uma reforma, né, que mude o rumo atual, né, de favorecimento ao rentismo para favorecer o desenvolvimento de fato. Hoje, como eu detalhei em partes aqui da nossa conversa, o Banco Central, em termos mais gerais, o Estado brasileiro, opera a favor do sistema financeiro e não para a população brasileira, né? Nesse sentido, seriam necessárias reformas que vão desde a prefixação da dívida pública brasileira, fazendo com que a gente se assemelhe aos outros países em termos institucionais, o que não é pedir muito, percebe? É apenas pedir para acabar com uma certa mamata institucional bastante brasileira, como os canais rentistas demonstram.
Porque, note, a gente vai contra a própria teoria ortodoxa que supostamente deveríamos reproduzir, né? O Estado brasileiro não pressiona o capital improdutivo a investir na economia. Pelo contrário, ele rentabiliza esse capital, né? Títulos indexados ao invés de prefixados, juros altíssimos ao invés de juros baixos, são características institucionais que se mantêm justamente porque impedem o Estado brasileiro de coagir o capital improdutivo a arriscar investir na economia, como pressupõe a própria teoria ortodoxa e como ocorre nos outros países, né? No Brasil, país da renda fixa, não. É tudo ao contrário. Abdica-se da própria teoria ortodoxa em prol da promoção do bolsa-rentismo, né? Basta você comprar um título da dívida e pronto, indexado a Selic, então, né, te protege de tudo. E é com essa última resposta do Bruno que nós terminamos o nosso episódio sobre os erros e acertos da política monetária brasileira. Bruno, queremos te agradecer pela participação. Acho que foi um capítulo muito bom e muito importante para quem se interessa pelo tema. Para aqueles que não conhecem muito, vão entender um pouquinho mais sobre como funciona o Banco Central. E para aqueles que conhecem, vão ter uma opinião ainda mais aprofundada sobre o tema e vão entender melhor sobre como aconteceram os debates e as movimentações no último ano e terem uma perspectiva para o futuro. Então, muito obrigado pela sua participação, Bruno. Eduardo e Luciano, muito obrigado a vocês. Adorei o convite. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela parceria de sempre no nosso podcast do MNDE. Valeu, Dudu. Muito obrigado, Bruno. Foi muito esclarecedor. Felizmente, a gente observa que uma continuidade dessas tendências que você apontou, né? A gente provavelmente vai ver mais alguns aumentos dos juros, na casa de 1%. Enfim, mas importante a gente primeiro entender o que está se passando para depois tentar incidir, né? Sem ficar repetindo os mesmos ecos da grande mídia e da economia ortodoxa que predominam aí no debate público. E o que também vai continuar nesse ano de 2025 é o podcast do MNDE. Não esqueça de seguir o nosso perfil, ativar as notificações e curtir e compartilhar com seus amigos os episódios favoritos. Eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.